sabe se você é um empresário, ou se a sua carteira, ou se aquele cliente específico que você não consegue lidar muito bem, você sabe se ele é um empresário vendedor? Se ele é um empresário operacional? Se ele é um empresário gestor? Ou se ele é um empresário qualificado? Não sabe do que eu estou falando? Não tem ideia de como classificar cada um desses empresários e não sabe como ajudar eles no dia a dia, seja como consultor, seja como contador estratégico? Ou até mesmo você que está assistindo que é empresário, gostaria de se identificar e saber lidar melhor com o dia a dia do negócio, o dia a dia da gestão e do trato, seja com o cliente, seja com a equipe, seja com um fornecedor? Se você não entendeu e está na dúvida, eu vou te convidar para dar uma olhada no restante desse vídeo, porque eu vou falar um pouco sobre os 4 principais tipos de empresários que a gente encontra hoje, ou melhor, os 4 principais tipos de empresário que nós da Pro Resultado qualificamos. Continua assistindo o vídeo, que depois da vinheta eu vou falar de muita contabilidade estratégica. Para entender os maiores erros de um empresário, ou para entender pelo menos os erros mais comuns, você precisa primeiramente entender os tipos de empresário. E eu vou falar de 3 tipos básicos que existem, na realidade 4, mas 3 são principais e mais recorrentes. O 4 é só para mostrar por que as pessoas contratam consultoria. O primeiro tipo básico do empresário é o empresário operacional. O empresário operacional, ele é aquele empresário que entende da operação do negócio dele. Ele veio do chão de fábrica, ele veio do campo, ele veio do dia a dia operacional do negócio. Talvez ele já trabalhasse no ramo, talvez ele estudou o ramo, conheceu ou se interessou, mas normalmente é aquele empresário que entende do negócio dele. Esse empresário, ele gosta de solucionar o problema do cliente, ele gosta da entrega. Se ele vende um produto alimentício, ele quer oferecer o melhor produto, a melhor experiência para o consumidor. Se ele vende prestação de serviços, ele quer solucionar o problema do cliente dele. É errado isso? Não. Porque quando você foca muito no produto, normalmente seu produto tem qualidade. Só que não dá para focar somente no produto. O foco tem que ser no cliente. O foco tem que ser em vendas. Aquela velha história de ser orientado por resultado, eu prefiro trocar por uma orientação em vendas. Mas isso não é o bastante, você vai ver no segundo tipo de empresário. Mas ainda voltando ao empresário operacional, ele preocupa em operacionalizar a empresa dele. Ele foca na operação, no dia a dia, na solução do problema do cliente, mas com um olhar inteiramente no produto. Qual que é o problema desse empresário? Com o tempo, a empresa dele começa a dar certo, ele começa a crescer, ele começa a realmente ter resultado, mas ele não tem um plano de crescimento. Ele focou muito no produto e não focou na venda. Ele não focou na gestão do negócio dele. Então, quando esse empresário começa a crescer, muitas das vezes ele se desliga da operação ou se liga somente à parte de produção operacional e esquece de pensar na empresa como uma máquina de vendas, que é um dos pontos principais e um dos motivos dá para o resultado como consultoria, mesmo falando sempre de contabilidade estratégica, se preocupar muito mesmo com a venda do cliente. Porque com o tempo eu entendi que você precisa de uma máquina de vendas para que o seu negócio flua. Porque se você tem uma máquina de vendas que coloca dinheiro em casa, o restante é um pouco mais fácil de solucionar. E aí está o erro do sócio, do empresário operacional. Ele focou muito na operação, ele focou muito no dia a dia do negócio dele, ele focou muito na entrega do produto. Mas ele não se preocupou com uma máquina de vendas, ele não tem meta, ele não tem foco, ele não sabe aonde ele quer chegar. Ele não coloca na empresa dele uma estrutura de que ele tem que ter um crescimento de vendas determinado por mês. Ele não pensa quanto que ele precisa trazer de venda em um ano para conseguir alcançar o ponto de equilíbrio, o resultado esperado, a distribuição de lucro que ele almeja, ou até mesmo um acúmulo de caixa no negócio dele. Ele olha para o negócio dele e pensa em operação. Ele pensa em executar.
Eu mesmo, por um período, e até em outros negócios que eu atuei, a gente pensava muito na operação e acreditava que se eu tivesse uma operação muito boa, uma entrega muito boa, os clientes iriam surgir. Mas essa não é a realidade. Os clientes não surgem, eles não caem do céu. A gente precisa pensar em venda. Assim como a gente tem que pensar em staff, em suporte. E aí tem o primeiro tipo de empresário que precisa de uma consultoria. Ele sabe produzir, mas muitas das vezes ele não sabe organizar e planejar uma estrutura de vendas. Ele não sabe determinar metas, subdividir as metas em ações por vendedor. Ele não sabe trabalhar com previsibilidade de vendas, com análise de capacidade de consumo de cliente. Ele acaba dando tiros no escuro. Ou cria uma equipe de venda e não acompanha, cria uma equipe de venda e traça somente uma ação de vendas, que é sair por campo e tentar vender, ou ligar por telefone. Ele não avalia qual cliente tem mais potencial de compra em relação àquilo que ele está comprando no mês. Ele não avalia qual cliente tem mais potencial de ganho, ou que tem mais potencial de compra, ou que tem históricos de compra recorrente, e o quanto que ele vem reduzindo ao longo do tempo ou crescendo. Ele olha para a operação produtiva. Ele não olha para a gestão. Ele não olha para a organização do staff interno. Então, muitas das vezes, ele também vende, produz, mas não consegue entregar ou cria insatisfação interna. Então, esse empresário, basicamente, é um empresário que vai precisar de consultoria. Na área de vendas, na área de gestão, na área de análise financeira. Então, o que você precisa é entender a dor do empresário para avaliar se realmente ele precisa ou não de algum tipo de consultoria. E se você que está me assistindo é empresário, você tem que começar por aí também. Avaliar primeiro qual a sua dor e qual o tipo de consultoria que você precisa. Passamos do empresário operacional, nós temos o empresário vendedor. Esse também é um cara de campo, mas às vezes ele é um cara de campo que vem do campo de vendas. Ele sabe vender, ele conhece o produto, ele conhece a dor do cliente, ele consegue no dia a dia apresentar o produto e abrir novos clientes. E essa é a vida dele. Ele está ligado nisso 24 horas. Esse cara traz dinheiro para dentro de casa. Ele consegue vender, porque ele sabe de vendas. Qualquer coisa, ou quase qualquer coisa, que você colocar na mão de um cara desse, ele vai vender. Agora, lembra quando eu falei que quando você vende e coloca dinheiro para dentro de casa, o restante fica fácil? Se esse cara é um vendedor de algum produto, de alguma linha produtiva, de algum serviço, ele sempre vai ter algum gargalo na entrega desse produto, na organização, na gestão financeira. Talvez ele não saiba analisar o resultado da empresa dele, sabe se ela está dando lucro ou não, e como ele deveria se comportar para almejar ou alcançar o lucro que ele quer. Ele consegue planejar que ele quer chegar a 10 milhões de vendas, a 30 milhões de vendas, mas ele não olha o quanto de resultado essas vendas vão trazer e qual o esforço que ele vai ter que despender para trazer essas vendas. Talvez ele saiba dividir isso ou planejar no modo global, mas quando ele começa a ter um time que ele tem que gerenciar pessoas, ele começa a ratear. E ele não sabe gerenciar pessoas, talvez ele não sabe fazer análise financeira, ou talvez ele não entende de logística, produção, tem N fatores. O empresário que é vendedor, ele sempre precisa de ajuda na organização, na estruturação do negócio dele. Em terceiro lugar, tem um empresário que é gestor. Esse é um cara que ele não é da operação diretamente, ele não é de vendas, mas ele é de gestão. Ele entende o negócio dele, ele entende as gestões operacionais, ele entende da gestão financeira, ele entende do dia a dia do negócio, ele consegue criar um bom modelo de cobrança, ele consegue criar um bom modelo logístico, processos internos, ele consegue organizar a empresa dele. Uma fatura que chega, ela naturalmente passa por todos os departamentos, gera a produção, passa por logística, garante a entrega do cliente, ele fala de satisfação. Quando ele faz uma compra, ele tem orçamento, previsão de compras, ordem de compra, aprovação, ele consegue garantir a conciliação das compras com o financeiro, com o estoque, ele entende talvez até de tributação para conseguir alcançar a menor carga tributária. Este é o sócio gestor. Mas, normalmente, ele tem dificuldade em algumas áreas. Ele não vai saber de tudo. Ele pode ter dificuldade em vendas. Esse é o tipo de sócio ou de empresário que vai
planejar o que ele precisa vender, ele vai entender a necessidade dele, vai dividir isso em objetivos, traçar metas, criar indicadores, mas ele não vai saber levar isso para o campo. Ele não vai saber operacionalizar a ação de campo para trazer o resultado que ele almeja. Ele sabe o resultado, ele sabe o final, ele sabe o foco, ele tem o último nível, ele sabe aonde ele quer chegar, mas ele não sabe como chegar lá. E nem sabe se ele tem estrutura ou se o produto dele é o que o mercado realmente gostaria de receber ou o que o mercado realmente está buscando. Então, analisando por baixo ou de forma rápida, você vê que o empresário operacional, que é um modelo tradicional, o empresário vendedor, o empresário gestor, todos esses têm a necessidade de um consultor, porque ele não sabe fazer tudo. E aí, por fim, tem um último tipo de empresário, o que eu chamo de empresário qualificado. Esse cara estudou a parte operacional, entende do negócio dele, sabe de produção, sabe dos gargalos da produção, planejou como que a produção dele vai ser trabalhada, contratou pessoas qualificadas para ajudá-lo. Esse cara entende do processo de vendas, porque ele estudou vendas, ele se qualificou, ele sabe desenhar meta, ele sabe cobrar metas, ele sabe cobrar equipe comercial, ele sabe determinar orçamento de vendas, ele entende o impacto do orçamento de vendas na produção, ele está bem preparado. E gestão, ele domina, porque é um cara que fez MBA, que fez planejamento de vendas, que estudou, que está se atualizando no dia a dia, ele entende da parte operacional de vendas, ele entende de gestão, ele tem uma boa DRE, ele tem indicadores, ele sabe como organizar o processo da empresa dele. Mas o problema desse empresário é que ele é caro. Esse empresário com essa qualificação, ele é muito caro para ficar no dia a dia organizando a empresa e garantindo que os controles que ele solicitou, que ele criou, que ele entende que são importantes, estão implantados, estão funcionando e estão conciliados. E por isso, é melhor ele terceirizar essa gestão. Por quê? Quando ele terceiriza essa gestão, automaticamente ele garante a entrega a um preço muito menor. E como ele é empresário, como ele se preparou, como ele entende gestão, ele entende finanças, ele sabe que o tempo dele é caro e que é melhor pagar um consultor para realizar isso. Seja um consultor no modo tradicional, aquele que dá uma certa consultoria, uma consulta, apresenta um erro, faz um diagnóstico e trabalha por um determinado período, ou no modo de assessoria, que é o módulo contínuo. Esse empresário, ele já entendeu que ele precisa de alguém que audite, que valide e que garanta as entregas dos controles que ele entende que é importante. Mas essa pessoa não pode ser interna, porque se ela for interna, ela não vai auditar os próprios erros. Essa pessoa não pode ser influenciada por alguns resultados da empresa. Essa pessoa tem que ser independente. E a melhor forma de garantir essa independência é contratando terceiros. E ele começa a entender que é muito mais barato manter uma consultoria no modelo de assessoria contínuo do que ter que contratar pessoas, demitir pessoas, treinar, qualificar e ainda correr risco de ter que desligar por falta de conexão, por falta de entendimento, por falta de perfil. Então, esses 4 tipos de empresários que a gente encontra hoje no mercado, basicamente, são os 4 empresários que também precisam de consultoria. Consultoria está muito mais relacionada à sua capacidade de entregar resultado do que necessariamente na sua qualificação ou no seu nível de conhecimento de metodologias e coisas do tipo. O importante de um consultor é dar resultado, principalmente resolvendo problemas. Então, gente, o que eu queria trazer aqui basicamente é isso. São vídeos rápidos, curtos, que eu gostaria de trazer mais vezes. E esse daqui é o primeiro deles. Tipo de empresário. O tipo de empresário que precisa de consultoria. E por quê? Consultoria não está aqui para solucionar todos os problemas de vocês. Consultoria não está aqui para garantir o sucesso do cliente. Consultoria está aqui para auxiliar o cliente naquilo que ele não tem expertise. E que é mais barato contratar um consultor externo, pagar para alguém trazer o conhecimento, ou trazer a disciplina da execução, ou até mesmo trazer a mão de obra pelo tempo determinado que eu preciso. É muito mais barato e ele entende, ele sabe que ele precisa de auxílio nessas áreas para continuar fazendo o que ele faz de melhor,
que muitas das vezes é gerar negócios. Pessoal, agradeço. E para você que está no YouTube assistindo a gente, não se esquece de dar o joinha, clicar aqui embaixo em seguir a nossa página e caso tenha alguém que você entende, um empresário, alguém que você conhece que poderia se interessar por esse conteúdo, que você acha que seja relevante para ele, clica aqui no botão compartilhar e dá uma força para o nosso canal, porque a gente está aqui para falar de gestão, planejamento e muita contabilidade estratégica. Eu sou o Carlos Pires e eu te vejo na próxima. Muito obrigado.